a agência de George Soros afirma que crise do coronavírus é o momento perfeito para abolir a família. Todo mundo já ouviu a afirmação de que os comunistas travam uma guerra contra a instituição da família. Sim, é uma afirmação martelada a todo momento, tanto que já nos acostumamos a associar essas alegações com políticos de discurso tradicionalistas, religiosos ou conservadores militantes. Às vezes, porém, associar essas afirmações com tais figuras nem sempre resulta em credibilidade para a tese, a qual, depois de muito repetida, parece até soar como fake news ou outro exagero alarmista de blogueiros de direita. Ocorre que essa impressão não poderia estar mais equivocada, e por esses dias veio justamente da fundação de George Soros a confirmação de que sim, a esquerda e os comunistas têm um projeto declarado de desmonte da instituição familiar. Em março desse ano, foi publicado um texto denominado A Crise do Coronavírus Mostra que é hora de abolir a família. Tal texto foi publicado na rede Open Democracy, um veículo de propriedade de Satanás, de George Soros, o qual visa promover os ideais deturpados do pós-modernismo. No texto, a militante Sophie Lewis nos brinda com seus comentários sobre o que ela chama de mistificação do casamento, a romantização do parentesco e a higienização do espaço fundamentalmente inseguro que é a propriedade privada. No texto, ela dispara comentários sobre o trabalho reprodutivo não remunerado, uma bizarrice que os marxistas lançam mão para dizer que as mulheres são vítimas da mais-valia dentro de seus próprios lares, porque trabalhariam como cozinheiras, lavadeiras e reprodutoras. Há certamente muito mais na teoria marxista que evidencia a noção do trabalhador como um mero burro de carga. Na teoria da mais-valia, por exemplo, Karl Marx afirma que o patrão remunera o trabalhador apenas com o mínimo necessário para que este continue vivo e trabalhando. Sim, ele de fato vê o trabalhador de fábrica como um mero bovino a quem o proprietário entrega uma contagem diária de ração. Essa ideia absurda é provavelmente resultado de que Karl Marx jamais, em toda a sua vida, colocou os pés em um chão de fábrica, nem para trabalhar, nem para conhecer na prática a vida dos que trabalhavam. Para melhor apresentar os pensamentos marxistas sobre a instituição familiar, vamos a um breve trecho do Manifesto do Partido Comunista que ilustra bem o conceito aqui apresentado. Abre aspas e muitas aspas. Para o burguês, sua mulher nada mais é que um instrumento de produção. Ouvindo dizer que os instrumentos de produção serão explorados em comum, conclui naturalmente que ocorrerá o mesmo com as mulheres. Não imagina que se trata precisamente de arrancar a mulher de seu papel atual de simples instrumento de produção. Nada mais grotesco, aliás, que a virtuosa indignação que, a nossos burgueses, inspira a pretensa comunidade oficial das mulheres que adotariam os comunistas. Os comunistas não precisam introduzir a comunidade das mulheres. Esta quase sempre existiu. Nossos burgueses, não contentes em ter à sua disposição as mulheres e as filhas dos proletários, sem falar da prostituição oficial, têm singular prazer em cornearem-se uns aos outros. Sim, meu caro bovino gadoso, nesse e em outros trechos, Marx deixa claro que a propriedade comunal dos meios de produção se estende também ao útero e tudo mais que as senhoras bovinas gadosas utilizam na fabricação de nenéns. Em momentos de crise é que a real faceta do marxista é completamente exposta. Claro que em tempos mais sombrios, os militantes de carteirinha não falarão disso em todas as letras de uma Folha de São Paulo. Mas ainda assim, o projeto permanece bastante vivo e ativo, esperando a brecha trazida por uma crise. E se essa crise vier de um problema que teve origem em um país comunista, é ainda melhor para eles. Como bônus da visão reformista de Karl Marx e George Soros, o texto da Open Democracy ainda acrescenta: infelizmente, ainda existem muitas outras populações cuja resposta à pandemia não poderia ser ficar em casa, mesmo que quisessem, além dos sem-abrigo. Por exemplo, pessoas armazenadas em prisões, centros de detenção, campos de refugiados ou dormitórios de fábricas, pessoas presas em lares de idosos superlotados ou detidos contra sua vontade em instalações médicas ou psiquiátricas. Se o Covid-19 for incompatível com essas instituições, no sentido de que uma resposta humana à pandemia é impossível nesses espaços não democráticos, então terá demonstrado da mesma forma que eles são incompatíveis com a dignidade humana. Sim, meu senhor bovino gatoso, é exatamente isso. Os marxistas querem confinar o gado que trabalha e garantir livre trânsito ao gado agressivo, aos ladrões e toda a sorte daquilo que eles chamam de vítimas da sociedade. No mesmo texto, eles conseguem apontar para o lar
como um produtor de violência generalizada contra gays, mulheres e outras minorias, mas no decorrer do que escrevem, deixam claro que os indivíduos mais violentos devem ser destrancafiados para cometer agressões até piores do que aquelas que eles afirmam que ocorrem nos lares. Enfim, em tempos de crise, mostrar essas horroridades e opor-se a qualquer política minimamente vermelha é dever daquele que preza pelos seus direitos naturais. É, portanto, necessário que verdades como essas sejam amplamente conhecidas para que nenhum comunista possa chamar de fake news quando um indivíduo pacífico denuncia seus projetos mais sórdidos. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!